E aí vamos para o quinto princípio, suporte médico. É uma coisa assim, gente, a gente passa a medicação, a gente faz a drenagem, faz tudo, mas na verdade, quem vai resolver o BO é o próprio organismo do paciente, né? E ele estar com a imunidade em dia é tudo que muitas vezes ele precisa. Muitas vezes, o que está acontecendo agora, que eu vivo falando para vocês, eu bato na tecla que a quarentena ela é importante devido a evitar o distanciamento social. Ele é importante para evitar a sobrecarga dos nossos hospitais, mas organicamente ele é ruim para a gente. Por quê? A nossa imunidade ela é testada todo dia. Todo dia a gente tem contato com bactérias, com vírus, né? E a nossa imunidade vai se fortalecendo e vai crescendo. Quando a gente se fecha, a gente só vê as nossas mesmos, né? Aquelas caseiras, como diz o outro. E o que acontece? A gente começa a ter outros sintomas psicossomáticos, como por exemplo o aumento do cortisol. Eu vivo batendo nessa tecla aí já faz uma semana. O aumento do cortisol causa uma série de problemas no organismo. Um deles é a queda da imunidade. Por causa disso, é importante a gente observar nosso paciente. Pacientes que estão aí esse período afastados, que você vai retornar ao tratamento depois, peça alguns exames de sangue, peça um hemograma completo, que seja pelo menos, para você ver como é que está a saúde do paciente. Não continue de onde você parou, porque o paciente que você vai pegar agora é diferente daquele que você pegou 3 meses atrás, compreende? E a resistência dele pode ser outra. Doenças que comprometam, né? Doenças comprometedoras do sistema imune. Então, doenças metabólicas não controladas. A gente falou da diabetes, né? Supressoras do sistema imune. Alguns pacientes tomam medicação, aqui não, que eu tô falando das doenças, né? Então aqui no caso seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, no caso a AIDS. Terapias imunossupressivas, elas podem ser devido a doenças autoimunes, como a psoríase, lúpus, ou como também, né, para evitar você ter rejeição de órgãos, né? Então esses medicamentos. O que você vai precisar? Quando o paciente tem esta condição, ele normalmente é assistido por alguma equipe médica. Você não toma esses medicamentos, né? Vai lá na farmácia, compra o remédio e toma. Não é assim que funciona. Para você ter acesso a essas medicações, acesso a esses tratamentos, ou o paciente tem esses problemas mais graves, normalmente eles são assistidos por equipes médicas. E essas equipes médicas têm que estar informadas devido a esse problema que ele teve. Porque isso pode ocasionar reações sistêmicas em outros locais que eles podem não associar, entendeu? Então é importante a gente observar isso aqui. Eles não associam normalmente coisas que são óbvias. Quer ver uma coisa? Aconteceu esse tempo atrás um paciente morrendo de dor de dente, com infartamento ganglionar inferior na sublingual. Ele veio depois de 3 semanas para fazer um acesso de um dente. Sabe por quê? Porque durante essas 3 semanas ele estava tratando cachumba. Ele foi no médico, o médico falou que ele estava com cachumba e o cara estava com o dente infeccionado. Então, quando o paciente chega nessa situação, você tem que falar com ele, você não tem uma equipe que te assiste, você não faz esse tratamento? Ele vai falar, tem. Então, sim, faz o seguinte, eu vou te dar um laudo, você pega esse laudo e entrega para essa equipe. Eles precisam saber que você teve essa infecção. Talvez você possa ter... Aí você mete medo mesmo. Talvez você possa ter um problema no coração. Sabia que você podia ter uma infecção no sangue? Fala desse jeito. Aí eles vão procurar, porque precisa, gente. Essas pessoas, elas têm o sistema imune comprometido. Tem que estar atento, né? Até muitas vezes, quando o paciente apresenta algum comprometimento como esse, o tratamento cirúrgico da infecção deve ser postergado. No caso de pacientes que têm, doenças supressoras do sistema imune, por exemplo, um paciente que tem AIDS, mas que está tomando o coquetel dele e que está lá indetectável não sei há quanto tempo, o paciente ele está tranquilo. O paciente ele está com o sistema imune dele ok. Eu estou falando da pessoa que está desregulada, que descobriu agora que começou a fazer o tratamento agora. Esses pacientes são mais complicados, têm um risco maior. Então, as doenças sistêmicas, né, diabetes, a gente já conversou, as cardiopatias, porque as cardiopatias você pode ter uma tendência a naquelas válvulas onde tem a cicatrização da cirurgia, enfim, as bactérias se impregnarem naquelas regiões e causar endocardite bacteriana. Terapias com anticoagulantes também dificulta a situação. Problemas respiratórios, como que você vai fazer uma cirurgia, muitas vezes, por exemplo, o paciente toma S, que a gente sabe que ele inutiliza as plaquetas. Diferente, por exemplo, do Marevan, por exemplo, que é uma inutilização temporária.
o AS ele inutiliza de forma definitiva aquela plaqueta. Então vai levar em torno aí de uma semana para você ter uma renovação daquelas plaquetas através das células megacariócitas, né? Que vão fazer as plaquetinhas novas. Então, nesse período, é complicado você fazer cirurgia. A chance dele ter uma hemorragia e você não conseguir controlar é muito grande. Problemas respiratórios, tá? E o que acontece? Esses pacientes, eles precisam também de um suporte especializado. Então, nessa situação, como a gente conversou, bateu na tecla lá, é interessante, se você fez a drenagem, se foi possível fazer, o paciente está com um certo controle, sei lá, encaminhar ele para o hospital para ele fazer o controle. Pessoal, eu mandei essa carta aqui para o seu cardiologista, pede para ele pedir os exames específicos para ver se está tudo bem, né? Esse tipo de coisa. Porque às vezes você consegue sanar a infecção aqui na boca, mas a bactéria tá rodando, meu bem. Ela tá lá, ó. E pode chegar no coração, tá? Então, gente, é fundamental buscar, se o paciente tem algum tipo de problema, orientar de forma precisa que ele precisa procurar o médico que o assiste, no caso. Então, né, devido à dor, dificuldade, deglutição, os pacientes não se alimentam bem. Aqui, gente, é o seguinte, se o paciente não tem aquelas comorbidades, a gente precisa orientar o paciente depois que a gente fez o procedimento, correto? O que aconteceu? O paciente estava com dificuldade de comer, ele devia estar sentindo muita dor. Muitas vezes ele esquece de beber água, então ele pode estar um pouco desidratado. Tem dificuldade de deglutir, porque por mais que ele consiga deglutir, às vezes ele está com muita dor. Não sei se você já tiver dor de dente é cruel. Então, o que você deve fazer? Após você fazer o procedimento, você deve orientar ele que ele deve beber muito líquido, que ele deve se alimentar bem, justamente para ajudar na recuperação sistêmica. Deve ser prescrito analgésicos para diminuir a dor e permitir que ele consiga abrir a boca num determinado tamanho, para ele conseguir passar o garfo, passar a colher, para conseguir comer. Que ele deve repousar bastante. A gente sabe que repouso é fundamental em qualquer doença, né? O repouso ele é divino. Ele ajuda muito. Os pacientes devem receber instruções cuidadosas sobre o pós-operatório, como higienizar a região, evitar tomar cuidado com a região do dreno. Tudo isso tem que ser passado para o paciente. O clínico é responsável por assegurar que ele seja provido de todas as informações. Ele precisa ter tudo. Eu normalmente entrego por escrito, que aí não tem nem erro. Ah, doutor, eu não sei como é que faz. Olha a linha 5. Aí a pessoa vai lá na linha 5. Ah, tá, agora eu já sei. Né? Então, entrega por escrito que é a melhor coisa que você faz.